Olá, seja muito bem-vindo. São 21 horas e 12 minutos. Está no ar mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvio? Enxuga essas suas lágrimas. O Cunha discursa, você se emociona. É um coração mole esse Silvio. Eu quase não consegui esconder o riso aqui, Reinaldo. Sempre que um homem com essa envergadura moral discursa, o Silvio é uma pessoa que se comove fácil. Reinaldo Azevedo, por volta das 21 horas e 6 minutos, portanto, há 6 minutos, 7 minutos, 401 parlamentares registraram sua presença na Câmara dos Deputados para votar o processo de cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Tem cheiro de cassação, não tem com esse quórum? Tem. Tem, né? Eu acho. Porque, assim, já eu é acho aquele que chamado quórum qualificado, né? E a chance que ele tinha eram as ausências. Porque, só para o ouvinte, telespectador saber, né, é preciso de maioria absoluta, 257 votos. Portanto, quanto menos pessoa tiver, melhor. Mas 401 às 21 horas e 6 já é minutos. gente para chuchu, ainda está faltando bastante, mas já é bastante gente. Eu acho que com esse quórum, em 401 você consegue 257 votos. Aliás, o Quer senhor dizer, quem está ex-presidente... afim de fazer safadagem, como se diz na minha terra, não está indo. Quem vai, né, boa parte vai para condenar. Aliás, o ex-presidente estava em Brasília hoje, depois você pode comentar. Eu estava lá, eu fui junto lá ver a Camilúcia, a Caminha, minha amiga, com o Temer lá. Fazer o quê, né? Reinaldo, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma espiada lá no plenário da Câmara dos Deputados e acompanhar o final do discurso de Eduardo Cunha na tribuna. Vamos lá. Em meu nome ou da minha família. E aí foi respondido sim, isso lastreou a entrada. Quando lastreou a entrada, a representação entrou e começaram a me acusar de manobrar o Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética, injustiça. Ele queria abrir a porta da geladeira para acender a luz para aparecer. O único processo na vida dele que ele poderia ter uma prensa, uma imagem. E o que ele fazia? Errava propositalmente. Primeiro, colocou para sortear o relator do meu bloco partidário, que não poderia ter colocado. E aí, depois, esse relator teve que ser substituído. Foi substituído, foi retirado. E aí, quando retirou, atrasou. Aí designou um novo relator. Aí, aquelas coincidências. Dia 2 de dezembro, eu aceitei o pedido de impeachment. Aí entraram com pedido de busca e apreensão, entraram com pedido de afastamento, que eu vou, se tiver oportunidade de falar sobre ele. No dia da execução da busca e apreensão, ele fez a votação do parecer do novo relator. Deixa aí pediram visto, ele não deu. Evidentemente, o telespectador depois vai ter a chance, nós vamos publicar a íntegra do discurso dele e tal, vai ter na Veja, vai ter no meu blog, vocês vão ter acesso a tudo isso. Tem umas coisas que eu quero falar sobre o Cunha, estava ouvindo o discurso dele há pouco, ele apontando, por exemplo, o quão operoso ele foi na presidência da Câmara. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Ele apontando o talento que ele teve na condução de várias proposituras. Verdade também. Ele dizendo que é mentira que tenha havido uma pauta-bomba que tenha inviabilizado o governo Dilma. Atenção, pauta-bomba havia. Que tem inviabilizado o governo Dilma é mentira, porque aí teria que ser uma pauta de curto prazo e nenhuma delas era de curto prazo. Então, mentira também. Então, que tenha havido uma especial vontade de pegá-lo na Procuradoria-Geral da República, verdade inquestionável. Inquestionável. Tanto é que você tem, vamos dizer, Petrolão, um escândalo cujo epicentro é o PT. Também inquestionável. E a pessoa que teve, e cujo processo mais avançou, é o Eduardo Cunha. Então, para quem vem de fora, o tal do Marciano, que antes aparecia na Veja, né? O Marciano chega e diz, então o Cunha é o chefe do Petrolão. Não é nenhum petista, não é o PT, é o Cunha. O que é falso. Então, em todas essas coisas, o Cunha tem razões, digamos, pontuais. Então, ele tem uma razão pontual aqui, tem uma razão pontual ali, tem uma razão pontual lá, tem uma razão pontual. Agora, qual é a coisa para a qual o Cunha não tem resposta? Ele tem conta no exterior. Fim de conversa, colega. Fartamente documentado. Fim de conversa. Não é uma conta, é um trust. Cunha,
Quando se falava de conta no exterior, as pessoas não queriam saber qual é o formato da conta. A pergunta, em última instância, era: o senhor tem dinheiro no exterior não declarado ao fisco brasileiro? O senhor tem dinheiro no exterior, coisa ignorada pelos seus amigos, pelos seus pares? E ele disse não. E ele tinha. A falei: não é um trust. Ora, não tenta, não abusa, né, da boa-fé alheia, entendeu? Então ele não tem resposta para isso. Ele mentiu, sim, ao Conselho de Ética. Ao Conselho de Ética, a CPI. Ele mentiu à CPI da Petrobras, CPI a qual ele foi por vontade própria, inclusive. E eu duvido que a pessoa que ele tenha perguntado, nem lembro quem foi, mas eu duvido que tenha perguntado de maldade. Acho que até pode ter perguntado, nem lembro quem foi, mas pode até ter perguntado para ajudar. Disse assim: o senhor tem... Dizem que o senhor tem conta no exterior, o senhor tem? Não. Tinha. Não é? Não só isso, ele não está falando, não vai falar disso aí agora, mas por que é que ele foi afastado do mandato? Né? Na busca e apreensão que fizeram, por exemplo, na casa dele, encontraram uma cópia de um recibo de uma permanência de estacionamento do antigo relator. Quer dizer, provavelmente ele estava, ou alguém dele estava na cola do antigo relator, do relator que depois foi deposto. Então, e isso caracterizando, portanto, quem sabe, intimidação ou de testemunha ou do próprio relator. Então, o Cunha sabe que é indefensável essa coisa toda dele. O que não quer dizer, insisto, que ele não tenha feito um bom trabalho. Eu acho que fez. Eu acho que fez. Aliás, eu já escrevi isso, escrevi na Folha, escrevi no meu blog, já devo ter até falado aqui. Eu sou grato ao Cunha por algumas coisas. Sou grato ao Cunha por ter enterrado a reforma política do PT, que era uma reforma política horrorosa. Depois se mostrou desnecessário, porque de qualquer modo a Dilma caiu, mas a PEC da Bengala, sim, PEC da Bengala. O projeto do PT era meter 5 carinhas lá no STF, que era o número de pessoas que a Dilma ia nomear ainda, substituindo alguns, aliás, que ela própria nomeou, Rosa Weber, Teori Zavascki. E sabe-se lá o quê? Padrão, o quê? Roberto Barroso, de ministro do Supremo, um projeto de bolivarianização da Corte Suprema Brasileira, do STF. Então, acho assim que o Cunha fez coisas boas. Fez coisas boas. Agora, o fato de ele ter feito coisas boas não quer dizer que ele não tenha mentido na CPI. Não quer dizer que ele não tenha, a esta altura, a gente sabe, ele não está sendo, que fique claro, ele só está sendo cassado, ele deve ser cassado apenas porque mentiu a CPI, só isso, quebra de decoro. Todas as outras coisas que estão sob investigação não estão sendo julgadas agora. Mas é evidente que na condição de juízes ad hoc ali, dos deputados, é claro que eles vão levar isso em consideração também. Será que tantos depoentes premiados botaram o Cunha na história sem que o Cunha tivesse nada com isso? Né? A dinheirama no exterior existe. Né? A desculpa que ele ofereceu para dizer, não, sabe o que é? Que quando eu tinha não sei que idade, eu vendi muita carne para a África. Carne enlatada e não sei o quê. Virou tudo inverossímil. E outra, isso tudo já cansou. Quer dizer, o Cunha é um político habilidosíssimo, inteligentíssimo, mas ele vem desse velho extrato. Né? Quer dizer, se eu conseguir passar um verniz na situação e arrumar uma bela história, passa. Não passa mais. Aliás, eu já comentei hoje e repito aqui, é uma circunstância infeliz que, veja só, em 15 dias, a Dilma foi cassada dia 31 na prática, né? Hoje é dia 12 para 13. Quer dizer, em menos de 2 semanas, nós vamos ter uma presidente da República cassada e, muito provavelmente, um ex-presidente da Câmara cassado. Isso é bom ou isso é mal? Quer dizer, é mal, em si é mal, porque olha a elite política brasileira o que é. Né? Uma sendo cassada por crime de responsabilidade, mas a gente sabe que pode vir coisa do arco da velha por trás disso. Outro por quebra do decoro, mas a gente sabe do que ele fez no verão de 42, né? 2 figuras de proa do Brasil. Ele nada menos do que o terceiro na linha de sucessão, quando ela era presidente. Presidente e vice ele, né? Ou segundo na linha de sucessão, quer dizer, o terceiro na hierarquia.
É claro que isso é mal, mas também é claro que isso é bom. É claro que isso é bom porque diz assim, não dá mais. Reinaldo, O processo político não suporta mais essa gente. Reinaldo, o deputado que fez a pergunta para o Eduardo Cunha, enquanto você falava, eu pesquisei, é o deputado delegado Valdir, do PSDB de Goiás. Ele perguntou se Cunha tinha contas na Suíça ou em qualquer outro lugar, e a resposta do Cunha foi, abre aspas, não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no imposto de renda. Não tenho qualquer tipo de conta que não se... Acabou, o Cunha. Ah, mas só por causa dessa mentira? Bom, é o bastante. É o bastante para cá. É a velha história da Dilma. Só por causa de uma pedaladinha e de um decretozinho sem autorização? Sim, é crime de responsabilidade. O pouco ou muito é. Que nem gravidez, não tem. Ah, não, estou um pouco grávida. Não, não está um pouco grávida. Está grávida, não está grávida. Né? Então, é crime de responsabilidade? É quebra de decoro? É. Agora, todo mundo sabe que não é só isso. Todo mundo sabe que a Dilma não teria sido caçada só por causa daquela pedalada. Era a condição, a velha história, a condição necessária e a condição suficiente. Ah, se a economia está crescendo 4%, se não tem essa roubalheira, se ela é popular, ela não cai. Não cai, porque o juiz é político. O juiz é político. Passa pela Câmara e pelo Senado que fazem juízos políticos. Ora, não é? Assim como ele. Foi uma coisinha ali, uma mentira besta. Qualquer, não sei o quê. Mas, no mais, o Cunha é de uma retidão. Tá? Não. Até porque, e outra, os deputados hoje sabem que preservá-lo significa jogar a própria biografia no lixo. Até porque o voto é aberto, né? Vai ter que deixar a digital ali. Já foi o tempo. Reinaldo, então, enquanto o Cunha ainda discursa, nesse momento ele ainda fala na tribuna do plenário, ele tem e com que 25 desassombro, minutos. né? Com que influência. Pois é. Não, é admirável a sua maneira. Já falou o deputado Marcos Rogério, que foi o relator, obviamente, recomendando a cassação do mandato, já havia feito lá atrás. Também o advogado Marcelo Nobre, que defende o Cunha. Enquanto a sessão segue, eu queria te perguntar o que você achou aí, se você acompanhou os discursos na posse da ministra Carmen Lúcia, hoje no Supremo Tribunal Federal. Acompanhei e foi muito interessante, especialmente do Celso de Mello, né? Pois é. Que repetiu, diga-se, um discurso célebre, um voto célebre que ele deu no Mensalão, condenando justamente o Zé Dirceu. Né? Quando ele fala do grupo que se reúne para assaltar o poder. Quer dizer, não se trata só de roubalheira, se trata de assalto à institucionalidade. É isso que precisa ficar claro. Quer dizer, quem está roubando o cofre público está roubando a institucionalidade, está roubando, em última instância, os valores da democracia. E lá estavam figuras carimbadas deste mundo, né? Deste mundo. Eu diria, de novo, tem um caráter ambíguo aí. Muito bom que isso tenha acontecido, no seguinte sentido, o tribunal é independente. Independente nesse sentido, quer dizer, ninguém vai... Este não é um tribunal bolivariano, ainda não. Graças a Deus não vai ser. Né? Esse tribunal é independente. Esse tribunal tem um ministro como Celso de Mello, chega lá e fala aquilo. A própria Carmen Lúcia já fez discursos duríssimos contra a corrupção. Aliás, ela também é autora lá no Mensalão, quando falaram só Caixa 2, ela disse, alto lá, como só Caixa 2? Como só Caixa 2? É preciso que se coloque isso, e isto está na essência do crime que a gente está discutindo aqui. Né? Então, é claro que foi um discurso ali perante, por exemplo, um presidente do Senado que está envolvido em 11 inquéritos. E, curiosamente, nenhuma denúncia até agora. Né? Que é uma coisa que a Procuradoria-Geral da República até hoje não conseguiu explicar. Nenhuma denúncia oferecida contra o Renan até agora. No processo só do Petrolão são 10. E não tem nenhuma denúncia contra ele. E ele estava lá sentado. E ele estava lá sentado, meio condestável da República, e um dos articuladores daquela vergonha no Supremo, né, que fatiou a Constituição por obra do seu Ricardo Lewandowski, que participou da conspirata, né, e ele lá. Né? Então, é positivo que se faça esse discurso no Brasil e, portanto, nós temos a chance de sair dessa lama. Agora, estava cheio de gente enlameada ali. Né? Inclusive então, um ex-presidente da República. Inclusive você está falando de mim, companheiro? Não, o Coro não foi.
Aliás, o Collor não estava, né? Não, viu qual tava? Ele estava do lado do Sarney, inclusive, em dado momento, o Lula. É assim, meu amigão. Olha lá. Muito bem. Aliás, você falou da Carmen Lúcia, Reinaldo. Eu me lembro até, tem outro momento célebre dela, que foi aquele... Quando a turma do Supremo decidia sobre a prisão ou não do Delcídio, né? Que ela fala, aqueles que navegam pelas águas turvas da corrupção não passarão. Não né? passa, exatamente. Então, ela tem um discurso muito duro. Aliás, eu até espero, eu escrevi isso, vou repetir aqui. Eu realmente torço por um mandato circunspecto no Supremo, né? Com a Carmen Lúcia. Ela é uma pessoa de aparência muito severa, de hábitos, até onde a gente sabe, simples e tal. Eu espero um mandato circunspecto, porque a gente vem de 2 mandatos na presidência do Supremo muito infelizes. O do Joaquim Barbosa, sim. Infeliz, eu vou dizer por quê. Mas foi o do Petrolão, que parte sim, né? Parte não, porque o Aires Brito teve uma importância danada, ele foi o relator, né? O Aires Brito, sim, fez um mandato muito sereno. O do Joaquim Barbosa não foi. Ele não é uma pessoa serena, ele é aquela alma mercurial. Recentemente deu uma entrevista em 3 idiomas sobre o impeachment da Dilma e falou bobagem nos 3 idiomas, em português, francês e inglês. Idiosincrático, tem problema com o direito de defesa, ele tem uma cabeça de promotor meio torquemada, não me agrada, né? E aí veio o Lewandowski, que tem um defeito gravíssimo, é corporativista, então ele é um dos articuladores desse malfadado reajuste do Supremo, que tem uma cascata que pode chegar a 5 bilhões de reais, né? Porque fica ali negócio de política com juízes, com a B, com não sei o quê, mas ainda estava indo, vá lá, no limite, indo bem e tal, até chegar os mais velhos, não sei o Silvio ainda, mas os mais velhos da minha idade, lembram Armando Marques, juiz de futebol, que era um performático em campo e podia ser um juiz brilhante às vezes, mas com ele a gente só sabia o resultado do jogo quando apitasse. É fato. Até que não desse o apito final, poderia acontecer qualquer coisa. Não é? Aconteceu no Senado. Como aconteceu no Senado. Ele poderia ver uma falta que não existiu, ele poderia deixar de ver uma falta que existiu. Eu nem vou dizer que fosse porque estivesse roubando. Não. Idiosincrasia, ou sei lá o quê, ou porque gostava de aparecer mais que os jogadores, ou sei lá o quê. Então, o seu Lewandowski deu uma de Armando Marques, né? A hora que ele estava com o apito na mão para dar o apito final, ele pega e arma aquela, né? Decidiu fatiar a Constituição, um absurdo que tende a ser endossado pelo Supremo, Eu entendi já ali, numa das liminares que o Zavascki negou, né? Eu vi na negativa do Zavascki, eu já vi uma coisa assim, o Senado é soberano, vai decidir e tal. Bom, o Senado pode ser soberano quanto quiser, não pode ser soberano para fatiar a Constituição. Isso ninguém dá ao Senado esse poder. Né? E nem o presidente do Supremo. E o Lewandowski fez isso. Então, 2 mandatos infelizes no Supremo. Eu espero que a Carmen Lúcia, não vou dizer resgate a credibilidade do Supremo, porque eu não acho também que seja isso. Eu acho que o Supremo manter sua credibilidade. Mas deu uma arranhada boa. Né? Então, espero que o clima seja mais pacífico do que aquele que o Joaquim Barbosa alimentava. E espero que as decisões sejam mais decentes do que esta última do Lewandowski, que envergonhou a casa desde a redemocratização do país, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais vergonhoso de um ministro do Supremo. Muito bem, Reinaldo, são 9h32. Eduardo Cunha ainda fala na tribuna. Dudu é insaciável. O Dudu é que nem a professora de inglês do Rubem Braga, tem uma crônica linda do Rubem Braga sobre a professora de inglês. Ele fala, era daquelas almas insaciáveis. E ele é uma alma insaciável. Pois é.
Enquanto o Eduardo Cunha fala, vou pedir para a nossa produção separar um trechinho do voto do Celso de Mello, do discurso do Celso de Mello agora à tarde, porque o pessoal que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pede para que nós lembremos um pouco da fala dele. Foi uma fala duríssima. Sim. Quando a nossa produção estiver me avisa aqui que a gente mostra. Já está no ponto? Então vamos lá, acompanhe. A política é a conquista do poder, mas é a conquista do poder a serviço do bem comum. Logo, fica excluída a gula do poder para gozo próprio ou de sua família ou de sua própria classe. Se ao político, no interesse comum, é defeso, é vedado, é proibido o emprego de meios imorais, que nome terá, indaga o eminente e saudoso ministro Aliomar Baleiro, que nome terá quem, sob a capa da política, esconde apenas o apetite depravado de usufruir as vantagens do poder, monopolizando-o, degradando-o a instrumento de opressão e abastardamento do seu próprio país? Esse, conclui o ministro Aliomar Baleiro, esse é apenas o delinquente da política e será tratado como tal. E você vê naquele outro naquela hora que eu vou ali, delinquente da política, teve gente que se mexeu na cadeira. seria o presidente do Senado Federal quem se mexeu na cadeira. E ali atrás estava o Lula sentado acompanhando esse discurso. Pra mim tá bom que eu não sei que é delinquente, então eu não entendi mesmo. Acho que não era pra mim que ele tava falando, não. Pois é, Reinaldo, observo aqui, e você que nos acompanha também observa na sua tela, que Eduardo Cunha ainda fala. Então dá tempo da gente tratar de um terceiro assunto aqui, importantíssimo também nessa segunda-feira, dia 12 de setembro. Porque Marcos Valério de Souza, para quem não se lembra, o carequinha, como lembrava Roberto Jefferson, que carregava malas, o operador do mensalão, esteve em Curitiba para ser ouvido pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, Reinaldo Azevedo. Nós temos, inclusive, um trecho do que disse o Marcos Valério. Vamos lá? Nossa produção tem no ponto aí para a gente mostrar? Vamos lá. É chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Disseu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Mas eles sendo chantageados, esse repasse para o Ronan depois devolver, não fica um pouco estranho? Muito, excelência. Mas foi assim que teria que ser feito. Para falar a verdade, como tem muita coisa estranha nesse governo, e o senhor está pegando agora, foi isso. Pois é, a cara dele e essa expressão final é incrível, né? A gente tem que lembrar, olha aí, realmente, vamos lá, vamos puxar um pouco... Importante contextualizar também. Vamos passar, vamos primeiro trazer um pouco de brasa para nossa sardinha, né? Isso aí na Veja. 2012. 2012 nós dissemos numa reportagem que o Marcos Valério havia procurado o Ministério Público, contado isso tudo, inclusive a questão do dinheiro para o Celso Daniel, eu já chego lá. Não deu em nada, né? Parece que o Ministério Público não quis saber. Não quis saber, não quis investigar. Por alguma razão que eu também não sei. Bom, passa isso. Operação agora, desdobramento da Lava Jato, carbono 14. Para quem se lembra, o carbono 14 é a substância que identifica a idade, né, de documentos, né, de fósseis. E o caso Celso Daniel precisa passar por um carbono 14, né? Precisa... São 14 anos, já vamos para 15 anos reavivado, né? 18 de janeiro de 2012. São 14 anos da morte. Muito bem. O que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos hoje que em 2004 o PT pegou um empréstimo no Banco Chaim de 12 milhões. Banco Chaim. Quem pegou esse empréstimo, na verdade, foi um laranja chamado Bunlai, José Carlos Bunlai, amigo pessoal de Lula. Chega em 2009, esse empréstimo está em 60 milhões.
O PT não tem como pagar. Aí o grupo Chaim diz, não precisa pagar não, a gente só quer operar o navio sonda da Petrobras Vitória 10.000. 1,4 bilhão de dólares, se não me engano. E assim foi feito. E, portanto, não se pagou nada. Quer voltar para lá, só para a gente, depois eu continuo? Não, vamos dar uma espiadinha só no plenário, porque o presidente Rodrigo Maia pediu a palavra nesse momento. Vamos lá. Não, ele está fazendo uma questão de ordem. Depois do deputado Eduardo Cunha, agora Carlos Marum vai fazer uma questão de ordem. Eduardo Cunha falou em própria defesa depois do advogado dele, Marcelo Nobre. 132, 240. Mas eu destaco o 109. Bom, a gente pode voltar para cá, daqui a pouco a gente volta pro plenário, assim que for questão votar, de ordem a gente tentar volta. enrolar, Exatamente. provavelmente. Vamos lá. Tentar ver se eu coloco alguma outra pena, uma pena alternativa. Bom, tal. Você falava do empréstimo então, e do vamos lá. online, Pegaram né? empréstimo de 12 milhões, chegou a 60 em 2009, o PT não tinha como pagar, faz-se um grande acordo, e aí o PT não pagou esse empréstimo. Em troca, o grupo Chaim, que tinha o banco, passa a operar o navio sonda num contrato de 1,4 bilhão e, portanto, não precisou pagar nada. Atenção. O próprio Bonlai diz que dos 12 milhões que ele pegou, 6 milhões ele mandou para Santo André. Para o PT de Santo André. Para quê? Ele disse que não sabe. Segundo Marcos Valério, segundo outros, isso foi para pagar chantagistas. Chantagistas do quê? Pessoas estariam tentando ligar Lula, Gilberto Carvalho e José Dirceu à morte do Celso Daniel. Uma morte estranha? Uma morte estranha. Sem dúvida. Ah, mas o que? Teriam matado o Celso Daniel? Porque o que se investiga lá em Santo André, é bom que se saiba, é que o Celso foi morto numa briga, digamos, interna da quadrilha. Isto é, o Celso autorizaria, sim, o desvio de recursos da cidade para o PT, mas aí o grupo encarregado disso estaria fazendo o desvio do desvio. Quando o Celso tenta interferir para que volte as coisas àquela que seria, notem, a roubalheira normal do PT, aquela roubalheira partidária, aquela roubalheira nobre, aquela roubalheira altruísta dos companheiros, aí então ele teria sido assassinado. Tá certo? Agora, as evidências estão dadas e mais, há testemunhos dizendo que o Lula sabia dessas coisas. Há o testemunho do Fernando Baiano e do Cerveró. Tá certo? Porque o Cerveró ajudou a fazer o contrato do navio sonda. E depois ele diz, em troca, ganhou um cargo na BR Distribuidora, quando ele sai da Petrobras. É uma coisa linda, né? Porque assim, você... Então, eu quero chamar atenção para isso, porque quando se fala que o Brasil... especialmente esses bananas que estão indo para a rua defender o governo que caiu, né? Porque tem roubalheira em todo lugar. Não tem. Ninguém está negando e mais, tem que punir todo mundo, vai todo mundo para cadeia. Vai todo mundo jogar dominó na papuda. Tô nem aí. De qualquer partido, dane-se. Agora, essa estrutura criminosa de privatização do Estado a serviço do partido, de não enxergar mais limites entre o que é do Estado, o que é do governo, o que é do partido, o que não sei o quê. Não, isso não. Isso é obra dos companheiros. Nisso eles são mestres, nisso eles são inigualáveis. E o PT não deveria negar a sua especialidade nisso. Poxa, gente, é uma coisa em que vocês atingiram a excelência. Ninguém consegue chegar onde vocês chegaram. Ninguém. Pois é, Reinaldo, e sobre esse depoimento do Marcos Valério, eu acompanhei todo ele hoje à tarde e a riqueza de detalhes que o Marcos Valério narra os encontros, o encontro com o Silvio Pereira, por exemplo, em lanchonetes, em hotel. Depois tem uma passagem ótima em que ele fala que, de repente, apareceu um sujeito que eu conheci ali chamado Paulo Okamoto. Isso. Olha... Não, tudo. Depois ele acusa o Paulo Okamoto de tê-lo ameaçado, lembra disso? Exatamente. Olha aqui. Não, e ele era operador... Efetivamente, né? Ele sabia. Em matéria de grana, era com ele que se falava. Então não... Era o japonês, né? Isso. Pois então. Reinaldo, vamos dar mais uma espiada lá no plenário da Câmara. São 21 horas e 43 minutos. Vamos ver como andam as coisas por lá. Nelson Jobim, ao recurso
1991, reafirmado pela decisão da Presidência de 20/6/2016, que retirou de tramitação a consulta número 17/216, em sede de processo político disciplinar, o objeto de deliberação do plenário é o parecer do Conselho. O projeto de resolução que instrui o parecer, nos casos em que se sugere a aplicação de sanção, não é uma proposição autônoma, mas uma verdadeira minuta. Tal projeto não é distribuído, não recebe pareceres, não vai ao arquivo no caso de procedência da representação. Em síntese, ele não é objeto de deliberação do plenário. Assim, não é possível, na espécie, receber emendas a essa minuta, fazer destaques à parte do parecer ou matéria constantes dos autos. Vamos explicar isso para... O negócio é o seguinte, a turma do Cunha está querendo fazer uma emenda ao parecer, a minuta que vai ser votada, que saiu do Conselho de Ética. Cassação ou não cassação. Acabou. É só dizer, não. E uma coisa intermediária, e uma punição intermediária. Está dizendo não, até por decisão do Supremo, já decisão anterior do Supremo, isso não é possível. Vai ter que se votar aquilo que o Conselho de Ética mandou para ser votado. Acabou. Muito bem. Ou caça ou não caça. 21h44 agora. Vamos dar mais uma espiadinha, tá quase para votar. Vamos lá. Que nem o Supremo pode rasgar o nosso valoroso regimento interno. Esse foi um defensor do Cunha desde toda a caminhada, o deputado Carlos Marum. Gostaria de, por favor... Se o deputado Marum terminar... Por favor... Numa das votações, Reinaldo, ele quase conseguiu melar a coisa. Sim. Quando ele se inscreveu como primeiro suplente no Conselho de Ética, e aí se algum deputado faltasse, ele votaria. E ele desequilibraria. Desequilibraria, eu lembro. Mas a decisão singular do presidente. O que eu estou, nesse momento, solicitando é o respeito à legalidade dentro dessa casa. Querem caçar, caçem, mas não rasguemos o regimento para fazer isso. E o regimento é claro, senhor presidente. Cabe a Vossa Excelência apresentar e colocar para a deliberação do plenário um projeto de resolução. Não manche sua biografia. A contraditar. Não manche sua biografia nesse momento. A votação vai acontecer. O que vai ficar é efetivamente o que nós estamos discutindo nesse momento. E pode sim esse plenário ter mais uma... Muito bem, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, aliado de Eduardo Cunha, segue aos berros com a Constituição em punho no plenário. No caso do regimento, ele está dizendo que o tal do artigo 14 do regimento que autorizaria o tal do projeto de resolução. Não é claro no regimento, você pode ler, passei a madrugada lendo o diabo do regimento, não é claro esse negócio do projeto de resolução e já tem uma decisão do Supremo a respeito. Então acabou, né? Acabou, não vai... Acabou. Pois é, Reinaldo, eles vão votar daqui a pouco, quer o Marum grite ou não, mas antes da gente encerrar, queria só que você comentasse, porque você hoje entrevistou o presidente da República, sim, Michel Temer, e eu acompanhei, eu ouvi na Rádio Jovem Pan. Eu queria que você destacasse ali alguns pontos do que ele falou. Achei interessante, por exemplo, a questão ele explicou a questão das 8 para as 12 horas de trabalho, né? Que foi, de fato, uma coisa muito atrapalhada, né? Bom, ele... Partiu do ministro, né? Partiu do ministro na conversa com as centrais. Bom, a primeira questão importante ali, um negócio evidente que eu perguntei sobre se o governo interfere ou não no Lava Jato, porque, afinal de contas, o ex-advogado-geral da União saiu atirando numa entrevista à Veja. Ele disse, olha, não tem interferência nenhuma, não teria como, eu teria que chamar ministro do Supremo, teria que chamar advogado-geral da União, teria que chamar não sei o quê. O governo não interfere, tá certo? E eu acho que se interferir, nós vamos ficar sabendo. Então, tomara que não interfira. E na questão das 12 horas, aí ele disse, olha, poderiam ter dito o seguinte, e é verdade, né? Em vez de falar jornada 12 horas, por que não falou semana de 4 dias? Então as pessoas trabalham de segunda a quinta, pronto. Ou de terça a sexta, né? Com 12 horas, aí sim, para compensar, sem aumento da jornada. E, de fato, não foi isso que saiu. E aí, evidenciou por que o governo não tem nenhum interesse em atacar os chamados benefícios sociais. Lembrou, por exemplo, que o FIES, o governo fez 70 e tantas mil novas inscrições, aumento do Bolsa Família, etc. Enfim, o governo está interessado em dizer, olha, nós não estamos cortando direitos sociais, ao contrário, nós até ampliamos em algumas coisas. E no caso da reforma da Previdência, sim, ele fez a defesa da reforma da Previdência
De qual reforma? Não falou qual, mas uma reforma que torne a Previdência viável. E nós sabemos que ela será inviável daqui a alguns anos se não mexer, né? Então, acho que tentou ali botar alguns pingos nos is. Pois é, muito bem. Bom, Reinaldo, são 21 horas e 48 minutos. Segue o blá 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 lá no plenário. Daqui a pouco o presidente Rodrigo Maia vai conseguir colocar. Ele poder botar em votação quando está no ar, né, no fio. Vai, que a gente já comenta e tal. Senão a gente fica comendo. Eu começo a declamar aqui, começo a cantar. Bom, mas os nossos internautas e telespectadores continuarão conosco e vão acompanhar no site de Veja e também pelo Facebook o resultado da votação da cassação do Eduardo Cunha. Mais tarde tem repeteco desse programa no site de Veja, lá no blog do Reinaldo. Muito obrigado, E tem Reinaldo. o texto depois meu com a análise do resultado. Muito bem. Reinaldo, obrigadão. Obrigado, até Silvio. semana que Até vem. mais. Tchau. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.